Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical, nossa lição do segundo trimestre. Eu sou da igreja Azeredo, onde o nosso pastor dirigente é o pastor Renato e o superintendente presbítero Luiz. E vamos iniciar essa gravação dessa aula para a nossa congregação, onde nossa revista desse mês é a Igreja Eleita, como os irmãos podem ver. A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O nosso comentarista desse trimestre é o pastor Douglas Batista. Ele é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, líder da Assembleia de Deus Missão do Distrito Federal, doutor em Teologia e licenciado em Filosofia, e que o Senhor ilumine o seu ministério e ele use com graça em sua classe esse bom trimestre. E vamos iniciar a nossa aula. A introdução fala: a epístola do Efésio é denominada a coroa dos escritos de Paulo e o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. O que me chamou a atenção é a capa do trimestre, da nossa revista. Ela traz um rolo selado, sendo esse selo vermelho, com uma figura de leão, a não mostrar que a escolha divina foi de salvar o ser humano pelo sangue de Jesus Cristo. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, conforme Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. Bem como que por meio de Cristo passamos por ser propriedade de Cristo. Passamos a ser a propriedade de Cristo, conforme está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, sendo por isso selado pelo Espírito Santo, algo que também é afirmado pelo apóstolo nesta epístola de Efésios 1:13. Além da cor vermelha do selo, há também a coroa de espinho, como podemos ver. A coroa de espinho é a nos lembrar o sacrifício de Cristo que tomou o lugar do pecador para satisfazer a justiça divina e desse modo permitir que passasse a existir um povo de Deus na face da terra, que se aproxime de Deus pelo derramamento do sangue de Cristo, conforme Efésios capítulo 2, versículo 13. A carta a Efésios é dito claramente que a redenção do homem vem pelo sangue de Jesus, conforme está em Efésios capítulo 1, versículo 7. Vamos dar início então. Nós temos 3 tópicos. Primeiro, vamos fazer a leitura da classe, em classe, que está em Efésios. Texto áureo. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática, a epístola ao Efésio revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. A leitura em classe está em Efésios, capítulo 1, versículo 2, e Atos, capítulo 19, versículo 1 a 7. Paulo, Efésios 1, capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Jesus Cristo. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Atos,
capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali algum discípulo, disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizado então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, visto em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus, Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Esses eram, ao todos, uns 12 varões. O objetivo da nossa lição é mostrar o propósito divino na Epístola aos Efésios. Nós temos 3 objetivos, específicos, que é apresentar a autoria e a data da epístola, identificar para quem foi dirigida a epístola a Efésios, e explicar o propósito e a mensagem contida na epístola. Nós temos 3 tópicos: autoria e data, destinatário e propósito de mensagem. Autoria e data. No primeiro tópico, conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, conforme capítulo 1, versículo 1, parte A. O livro de Atos menciona que ele chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo, conforme Atos 13:9. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, e para o seu nome romano. Era o seu nome romano. Essa autoria, que fala de Paulo. Paulo foi um judeu nascido aproximadamente no ano 10 depois de Cristo, na cidade grega de Tarso, na Cilícia, onde hoje é a Turquia atualmente. Na verdade, o nome de Paulo era Saulo, conforme Atos 13:9. Mas ele usou o nome Paulo depois de se converter ao cristianismo. Saulo era nome hebraico. No grego, o nome traduzido era Paulos. Mas ele usou o nome Paulo depois de se converter, como falamos, E esse nome Paulo, no latim, era Paulus. Era outro nome de poderia ser chamado Paulus. E Paulo, o nome romano. Seus pais lhe deram o nome de Saulo em homenagem ao rei Saul, que assim como eles era da tribo de Benjamim. Então, como podem ver, Saulo ou Paulo, ele vem de uma tradição, uma povo hebreu. Então, ele pertence à tribo de Benjamim. Vamos falar agora sobre a assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo identifica como Paulo, nunca como Saulo. Provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoria apostólica com ressalva pela vontade de Deus, conforme Efésios 1:1. Isto é, não escolhido por homem. Gálatas 1:1. Paulo, o apóstolo gentio, foi um dos maiores missionários e plantadores de igreja de todos os tempos. Além de ter sido o primeiro grande teólogo cristão, ele é o responsável pela configuração que temos do cristianismo desde os tempos apostólicos.
13 das epístolas do Novo Testamento são de sua autoria. O cristianismo que conhecemos hoje é, ante tudo, um produto de desenvolvimento que Paulo fez com base no ensinamento de Cristo. E se dependesse de Pedro e alguns outros apóstolos, o cristianismo teria permanecido apenas entre os judeus. Paulo, no entanto, o que ele fez? Inspirado por Deus, decidiu romper as barreiras religiosas e raciais, a fim de que os gentios também fossem alcançados. Se não fosse por Paulo, talvez essa palavra, esse ensinamento não teria chegado tão distante como chegou. Graças a Deus. Vamos falar agora sobre o tópico uma epístola na prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor e o embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ele integra o rol das epístolas da prisão redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Paulo, o apóstolo dos gentios, foi como falamos, né, ele foi um apóstolo gentio. A gente pode ver que nesse item 3 da prisão, Lucas, em seus escritos em Atos, ele gastara em torno de 8 capítulos para falar do período da prisão de Paulo. Nós lermos, né, quem são bons leitores da Bíblia, do Atos capítulo 21 até o 28, vai se referir ao período em que ele se teve preso. E Lucas, por sua defesa ao cristianismo primitivo, que se pode mostrar, né, que esse prisioneiro havia sido preso injustamente e que a igreja não havia violado a lei romana, conforme os escritos de Lucas. Paulo ficou conhecido, inclusive, como o embaixador do evangelho em cadeia. Quando Paulo foi preso no templo, no dia seguinte ele foi levado ao Sinédrio para ser interrogado. A intenção inicial era entender o porquê de tanta confusão que Paulo estava provocando, né? E isso, durante o relatório em que ele foi submetido, e ele esclarecendo o motivo pelo qual estava incomodando algumas pessoas, né? Isso criou uma confusão que provocou uma ira de um grupo, sendo que o mesmo teve que ser levado novamente à prisão. E pelo que percebe, pelos próprios escritos de Paulo, ele escreveu 5 epístolas na prisão, sendo que 4 por ocasião da primeira prisão e uma por ocasião da segunda prisão em Roma, sendo esta a última que ele escreveu na antessala do martírio. Paulo foi preso várias vezes. O livro de Atos revela a sua prisão em Filipos, em Jerusalém, em Cesareia, em Roma. Paulo fica preso boa parte da sua atividade apostólica. Ele podia estar encarcerado, mas a palavra de Deus não estava algemada, como ele mesmo afirmou, conforme 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9, pelo qual sofro a ponto de ser preso como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Ele era um embaixador de cadeias, jamais se sentiu prisioneiro de homens, mas sempre prisioneiro de Cristo Jesus. Amém? Vamos falar agora sobre a data. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar
igrejas na região do Mediterrâneo. Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, conforme Atos 28 e 30, entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa premissa, data provável de redação da Epístola a Efésio ocorreu por volta de 61, 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador, conforme Efésios capítulo 6, versículo 21. Quando chegou a Roma, Paulo viveu lá durante 2 anos, à própria custa dele, no que hoje seria, vamos dizer, considerado liberdade provisória sem um pagamento de fiança. Como ele tinha sido acusado de nenhum crime contra Roma, os romanos não tinham interesse no que considerava sendo disputa interna entre os judeus. Porque era isso, os judeus que tinham a intenção de aprisioná-lo por causa da sua pregação. Nesses 2 anos, 60 depois de Cristo, 62 depois de Cristo, foi um período em que Paulo fez várias pregações de ensino bíblico com toda a liberdade em uma casa em que havia alugado nesse período. E ali ele vivia acorrentado a um guarda romano, conforme está em Atos capítulo 28, versículo 16, depois no versículo 30, 31. Ali Paulo podia atender a todos que o procuravam. Conforme registro no livro de Atos, Paulo realizou 3 viagens missionárias. Após essa viagem e ter implantado várias igrejas por onde passou, principalmente na Ásia e na Macedônia, e foi preso em Cesareia num período de 2 anos, entre 58 a 60 depois de Cristo, conforme Atos 24 e 27. Em razão de as datas serem aproximadas, né, a estimativa de chegada de Paulo em Roma fica assim entre 60 e 62 depois de Cristo. Então, partindo dessa premissa, a data provável da escrita de Efésios ocorreu por volta de 61 a 62 depois de Cristo. Tíquico foi o portador das epístolas ao Efésio e aos Colossenses, que possivelmente foram despachadas na mesma ocasião da carta de Filemão, conforme está em Efésios 6, versículo 21, 22, e Colossenses capítulo 7, capítulo 4, versículo 7 a 9. Amém? Vamos falar agora do tópico 2, a cidade de Efésio. Primeiramente, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso na Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerado uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo ali ficava o estádio com a pista de corrida e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. A cidade de Éfeso era uma das 5 maiores cidades do Império Romano. Ao lado da Roma, Corinto, Antioquia e Alexandria. Ela era também um importante centro político, educacional e comercial, equiparado a Alexandria no Egito e Antioquia na Psídia, na Ásia Menor Meridional. Era talvez mais bem conhecida pelo seu grandioso templo. Esse templo, que era dedicado a Artemis ou Diana, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Conforme a gente pode ver em Atos, capítulo 9, versículo 35, havendo
o escrivão, conseguido apaciguar a turba, disse: varões efésios, que homem há que não saiba que a cidade dos Efésios é guardada no templo da grande deusa Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Então é essa relação, é essa importância que tinha em Éfeso, por causa desse templo, por causa dessa estátua dessa deusa pagã. Efésios abrangia uma extensa área. Ela ficava localizada em território da Lídia, entre as cidades antigas da Esmirna e Mileto. Era uma cidade portuária, cujo porto desaguava no Mar Egeu. Por causa dessas boas instalações portuárias e das áreas da cidade que ela possuía, que ligavam com ela, né? A cidade a um vasto império romano, porque era a vasta cidade que ligava, porque era um vasto império romano naquela época. Éfeso alcançou a posição de grande metrópole, chegando com cerca de 500 mil habitantes. Então Éfeso era muito conhecida naquela época, por causa da sua boa localização, por onde todo mundo tinha que passar, por causa do seu comércio e por causa dessa divindade pagã. Amém? E a religiosidade em Éfeso? A cidade obrigava, isso aqui é o item 2, a cidade abrigava o templo de Artemis, né? Diana, a deusa da fertilidade, construída em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nicho de prata vendido no templo, razão pela qual seus moradores ficavam alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria, conforme Atos, capítulo 19, versículo 27. A religião, essa religiosidade era muito forte, porém pagã. Era um povo de religião politeísta. Porém, a adoração deles estava voltada para a deusa Diana, ou Artemis. Diana era um nome romano, ou Artemis, que era um nome grego. Artemis, ou Diana, era para ele a deusa da fertilidade, representada por uma mulher com vários seios. Tinha uma grande estátua que se dizia ter caído, descido do céu, conforme nós vemos em Ásia 9:35, e estava em Éfeso, no templo, que era uma das maravilhas do mundo antigo, conforme já citado. A festa de Artemis envolvia orgias loucas e, obviamente, a vida religiosa e a vida comercial de Éfeso refletia a adoração da cidade a essa divindade pagã. E com a pregação de Paulo, do apóstolo Paulo, em Éfeso, iniciou-se então uma ameaça aos lucros de alguns artesãos, pois eles fabricavam santuários, né, de prata para a deusa Efésia, Artemis. E se as pessoas começassem a crer em Deus e descartassem os ídolos, seu meio sustento seria prejudicado. Então, isso que preocupava aqueles artesãos, aqueles comerciantes naquela época. Inclusive, tinha um comerciante, conforme está escrito, e um artesão, conforme está na nossa escritura, Demétrio, e ele não se importava com a pregação, mas ele estava preocupado com a decisão que o povo pudesse tomar, nessa crença, se Paulo começasse a pregar e mudasse suas opiniões, porque Paulo pregava com ênfase sobre essa adoração a um Deus desconhecido, a deusa que não tinha nada a ver com a religiosidade, não tinha nada a ver com Cristo. Então isso preocupava e incomodava eles. Amém? A igreja de Éfeso, terceiro tópico. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou
a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Grandes ídolos da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E segundo Irineu, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. Foi em Éfeso que Paulo concentrou boa parte da sua terceira viagem missionária, sendo talvez o lugar onde Paulo permaneceu mais tempo fixado. Ele quebrou o recorde de permanência ali, ficando por 3 anos evangelizando toda a Ásia Menor, fazendo de Éfeso seu quartel-general. Em Éfeso, o ministério de Paulo alcançou o apogeu, quando Lucas registra que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E assim a igreja crescia maravilhosamente por esse momento de Paulo em que o Espírito estava com ele, o Espírito Santo de Deus agia com ele. Depois de Paulo ter saído daí, Timóteo ainda pastoreou a congregação, possivelmente por 1 ano e meio. E ele pastoreou especialmente para quê? Para reagir contra falsos ensinos de uns poucos homens influentes, os quais eram provavelmente presbíteros nessa congregação. Conforme está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, no versículo 13 e no versículo 20, tinha homens como Himeneu e Alexandre, que provavelmente devia ser diácono, presbítero, mas que tinham as pregações um pouco distorcidas. Então Timóteo ficou ali para corrigir, para exaltar contra esse falso ensino. Como nós vemos na revista, Apolo, que ministrou ali também, ele foi instruído por Priscila e por Áquila, porque ele conseguia pregar até o batismo de João, que era o arrependimento, mas ele ainda não tinha noção de quem foi Jesus Cristo. E Priscila e Áquila chamou para instruí-lo e mostrar a verdadeira palavra das boas novas. Amém? Vamos falar agora sobre a saudação epistolar, que é o item 4. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Isto é, aquele que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Quanto ao destinatário, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientemente de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Esta era uma saudação costumeira de Paulo a todas as igrejas. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Essas eram as palavras usuais de destaque em suas saudações. Na tradição judaica, usava-se apenas a palavra paz, que era no grego shalom. Era muito usado entre os judeus. Mas Paulo, por inspiração divina, ele adicionou a palavra graça
a já conhecida paz e deu à saudação cristã um sentido muito especial. Graça e paz. Os crentes em Cristo têm agora a paz da parte de Deus, Pai, mas obtiveram a graça por Jesus Cristo. Nessa saudação de Paulo, cada palavra é carregada de significado espiritual, diferentemente das saudações vazias de hoje. Graça é o favor de Deus para a nossa vida diária. Paz, essa paz descreve um espírito tranquilo em todas as circunstâncias transitórias da vida. Da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo não hesitou em colocar o Senhor Jesus na mesma igualdade com o seu Pai. Ele honrou o Filho da mesma forma que honrou o Pai. E todo crente deve fazer o mesmo, para que todos honrem o Filho, como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou, conforme está em João, capítulo 5, versículo 23. E quando Paulo dirigia essa palavra, graça e paz, ele dirigia a quem? Ele dirigia aos fiéis, como está escrito aqui, né? Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. E quem são os santos? E quem são os fiéis? Como já diz aqui na revista, né? É aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. Então, santos são separados para um propósito divino. Fiéis são os que não acreditam em alguma coisa, mas acreditam em um sistema. Paulo, quando ensina na Ásia, ele explica claramente o que significa ser santos e fiéis. Vocês foram separados por Deus para um propósito, porque acreditaram no que Deus deixou como ensinamento através das Escrituras. Vocês foram fiéis ao que Deus tem mostrado através dos seus discípulos, através da palavra. Ou seja, guardam o princípio do reino de Deus. São fiéis ao sistema do próprio Deus Todo-Poderoso, para que ele andasse nele. Para que eles andassem nele. Então, essas pessoas foram fiéis, assim como nós devemos ser fiéis, para andar na presença de Deus. Graça e paz a vós. Aqui as duas palavras de enorme significado na fé cristã. Graça descreve sempre um dom. E um dom que o homem não pode obter por si mesmo. E que nunca ganhou, nem mereceu em forma alguma. A paz significa boa harmonia, significa concórdia, reconciliação, tranquilidade, paciência. Significa tudo o que se relaciona com um bem supremo do homem. Tudo que faz com que a vida seja verdadeiramente digna de ser vivida. A paz cristã é algo absolutamente independente das circunstâncias externas. A única paz interior, ela vem de Jesus. Ele oferece uma paz especial que nesse mundo pode dar, que nada nesse mundo pode dar essa paz. Em João, capítulo 16, versículo 33, Jesus disse para que tenhais paz nele. No mundo terás aflições, mas tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. Todo crente pode encontrar paz interior seguindo a verdade da Bíblia na sua vida. Amém? Então, que a paz, que a graça e paz estejam com cada um de vocês, com cada um de nós. Vamos agora para o tópico 3, em que fala propósito e mensagem.
nós temos dois tópicos, o propósito e a mensagem. Propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistério e magia, mas que agora se reúnem com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Também é possível perceber o outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeira, mas uma vez salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Destaque-se ainda uma preocupação com a humanidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizado pelo plano universal da redenção para ambos. Sob essa premissa então podemos considerar que uma das intenções do autor ao Efésios era de entender a múltipla necessidade da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso a carta é apontada por religiosos como tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Irmãos, eu queria falar nesse ponto aqui, nesse segundo parágrafo, em que fala assim: também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeira, mas uma vez salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Irmãos, a graça não apaga, não anula o seu passado. Mas a graça, ela define o seu futuro. Alguns podem até alegar que Deus nos lançou no mar de esquecimento. Em Miqueias, a palavra diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa as iniquidades e que te esquece da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós? Subjugará as nossas iniquidades? E lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar? Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19. Isaías 43, 25 fala: e eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Queridos, entenda uma coisa, que para Deus, o seu passado, o seu pecado, não importa. Mas para você, sempre estará na sua memória. Você sempre lembrará ou relembrará do que, quem você foi, quem você era. A graça não apaga quem você era, não anula o seu passado, mas define o seu futuro. A graça diz quem você vai ser de agora em diante. Éramos errantes, longe da graça de Deus, mas Ele nos vivificou. Ou seja, não podemos esquecer quem éramos, mas de onde viemos não define o nosso futuro. Se alguém pode hoje dizer que Deus lançou os seus pecados no mar de esquecimento, é porque foram pagos na cruz de Cristo. Em outras palavras, esses pecados esquecidos por Deus foram lembrados.
e castigado em Cristo. Foi ele quem satisfez a justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ou fez pecado por nós, para que nele fosse feita justiça de Deus, conforme 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. E quem define o nosso futuro? É a graça. Por isso Paulo disse: vós sois salvo pela graça, e isso não vem de vós. É um dom de Deus para todos nós, salvos pela graça do Todo-Poderoso. Amém? Nós somos salvos pela graça. É a graça que nos mantém vivos ainda. Vamos falar agora sobre a mensagem, tópico 2. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos: a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, a atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência de salvação, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, um novo estilo de vida baseado na unidade da comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito, os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática na vida cristã, ou seja, de tudo o quanto Deus fez e do que se fez, espera que a igreja faça. A mensagem alguém disse que a epístola de Efésios alcança um campo mais vasto do que qualquer outra epístola do Novo Testamento, com exceção talvez da epístola ao Romano. Ela abrange os judeus e os gentios, o céu e a terra, o passado, o presente e os tempos futuros. E quem é o tema principal? Jesus Cristo. Jesus é o tema central da Bíblia e o assunto principal dos escritos de Paulo e de todos os demais apóstolos. Nessa carta a Efésio, o apóstolo Paulo nos apresenta o Cristo celestial como supremo cabeça da igreja e como aquele que está acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, conforme Efésios capítulo 1, versículo 21. Em Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, Paulo descreve que Deus Pai sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e o constituiu como cabeça da igreja. Em Efésios capítulo 2, versículo 6, Paulo descreve como Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar-se nos lugares celestiais. Em Efésios capítulo 2, versículo 12 e 17, Paulo descreve como Cristo derrubou a parede que nos separava de Deus e nos reconciliou com Deus mediante seu próprio sangue. Em Efésios capítulo 2, versículo 20 e 21, Paulo reafirma que Jesus Cristo é a pedra angular do edifício espiritual chamado igreja. Em Efésios capítulo 3, versículos 17 a 19, Paulo escreve sobre o amor de Cristo que excede todo entendimento. Em Efésios capítulo 4, versículo 8 a 13, Paulo escreve como Cristo desceu às partes mais inferiores da terra e subindo aos céus concedeu dons aos seres humanos e estabeleceu na igreja o mistério constituído dos apóstolos, profeta, evangelista, doutores e pastores com vistas ao aperfeiçoamento dos santos.
até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, conforme Efésios capítulo 4, versículo 13. Em Efésios capítulo 5, versículo 22 a 33, Paulo usa a metáfora do relacionamento conjugal entre um marido e sua mulher para nos ensinar sobre o relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Em Efésios capítulo 6, versículo 10, 12, Paulo reforça a necessidade de nos fortalecermos no Senhor Jesus Cristo e na força do seu poder para vencermos todas as hostes espirituais nos lugares celestiais. Um ponto enfático de Paulo nessa epístola é referente ao Espírito Santo, que foi selado pelo Espírito Santo da promessa, conforme Efésios 1,13, que temos acesso ao Pai em um só Espírito, conforme Efésios capítulo 2, 18, que estamos sendo edificados para a morada de Deus no Espírito, conforme Efésios 2, 22, que devemos ser fortalecidos com o poder do Espírito Santo, conforme Efésios 3, versículo 16, que devemos preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, conforme Efésios 4, versículo 3, que há um só Espírito, conforme Efésios 4, versículo 4, que fomos selados pelo Espírito de Deus para o dia da redenção, conforme Efésios 4, versículo 30, que devemos nos encher do Espírito Santo, conforme Efésios 5, versículo 18, que devemos tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, conforme Efésios capítulo 6, versículo 17, que devemos orar no Espírito, conforme Efésios versículo 6, 18. Irmãos, que mensagem maravilhosa que Paulo nos deixa nessa epístola. Os propósitos que ele nos apresenta é a graça que nós devemos tirar o maior proveito, porque sem nós não merecíamos. Essa graça é imerecida, mas que Deus nos concede. Essa mensagem maravilhosa que Deus nos dá para nós. Que maravilha que é já iniciarmos a nossa aula nesse segundo trimestre com tal mensagem, com tal ensinamento. Então eu quero concluir essa aula inicial afirmando que a Epístola de Efésios é uma magnífica combinação de doutrina e dever cristão, fé e vida cristã. O que Deus fez no meio de Cristo é o que devemos ser e fazer em consequência disto. Que possamos cumprir e fazer o que Deus deixou por meio de Jesus Cristo na nossa vida. Eu finalizo essa aula e agradeço a apreciação de todos que podem, estão vendo, e que Jesus esteja no nosso presente, na nossa presença, nos guardando, nos protegendo, e que a graça e a paz de Deus e de Jesus Cristo esteja em nosso meio. Querido Deus Todo-Poderoso, nesse momento eu quero te agradecer por essa oportunidade de poder estar gravando esse vídeo, poder estar falando para alguns que estão vendo essa mensagem, que essa mensagem pode ter tocado os corações de algumas pessoas, de algum filho teu que ainda precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, que precisa encontrar essa graça, essa paz que precisa na sua vida. E que esse momento, Senhor Deus, toque nas vidas dos nossos irmãos, toque na vida de muitas pessoas que ainda estão afastadas de Cristo e que precisam ter esse encontro verdadeiro. Que o Jesus Cristo Poderoso, através do Espírito Santo, encontre essas pessoas e nos ajude a nós, Pai,
como mensageiro da sua palavra, a ser fortalecido cada vez mais no Espírito, para que possamos levar esse ensinamento para todos que precisam ouvir. É o que eu desejo e agradeço em nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso. Amém. Obrigado pela sua presença, obrigado por acompanhar esse momento. Amém.